A paz de Jesus, pastor Marcelo, no Rio de Janeiro. Antes de lermos o texto, vamos lembrar os nossos irmãos da Associação Amai-vos, que foi instituída para ajudar os irmãos da Maranata e outras instituições que são perseguidos, principalmente da Maranata, que gosta de processar irmãos. Então, se você é um dos processados, não tem problema psicológico, a Associação Amai-vos, ela foi criada para isso, te ajudar. Então está na descrição desse vídeo o número da associação para que você possa solicitar ajuda e certamente vai ser muito bem atendido. O texto que vamos ler está em Neemias capítulo 1, versículo 11. Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer ao teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo. Fazes prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Encontramos Neemias no momento onde que ele servir ao rei. Servir ao rei era um cargo bom, né? Apesar de sabermos as dificuldades, mas era um cargo bom, estava ao lado do rei, assunto direto ao rei. O país tinha voltado para Jerusalém, ou seja, havia saído do cativeiro com autorização de Ciro há aproximadamente 13 anos. Esdras já administrava a região de Jerusalém ali, um servo do Senhor. Havia feito uma restauração porque o povo ele estava contaminado. Então Esdras descobre isso quando volta e leva o povo a buscar a Deus. E passou-se um tempo e agora encontramos Neemias perguntando a um irmão que veio de Jerusalém, da região, e diz assim: como está o povo de Jerusalém? Como está aqueles que vieram do cativeiro? Como está Jerusalém? Como está a cidade? E a notícia não é boa. A notícia é que as muralhas com fendas, as portas da muralha pegaram fogo, ou seja, desde o tempo passado não se corrigiu isso, e o povo não está nada bem. O povo padecia, alguns com fomes ali, estava difícil. Neemias ora a Deus, fica triste com aquilo e diz: Senhor, lembra-te que eu pequei, os meus pais pecaram, o seu povo pecou, mas o Senhor falou que restauraria isso. Ele então conversa com o rei, ele chega ao rei triste, o rei lhe pergunta o que aconteceu, você não é de se apresentar triste perante mim. Ele se apresenta ao rei e o rei então lhe dá autorização, ele ora a Deus e o rei lhe dá autorização para ele voltar para Jerusalém com a comitiva e com suporte para fazer uma obra em Jerusalém. Nós passamos por momentos semelhantes nas instituições religiosas e evangélicas, podemos dizer assim. A Maranata está ruim? Não. A Maranata não está ruim. A Maranata está muito ruim. Mas e as outras? As neopentecostais parecidas com a Maranata, que é dessa forma, uma neopentecostal que prega coisas que não deveria ser pregada, não estão nada bem. Cada um faz o que quer. O pastor é dono, como a Maranata. Tem um pastor que é o dono, gosta de ser apresentado ali, pastor Joti, o presidente, ontem à noite mesmo, né? O pastor nosso, vamos apresentar o nosso pastor Joti, o nosso presidente da instituição, da igreja cristã Maranata. Ele gosta de aparecer. Velhinho, tadinho, tá em decadência, né? As forças a gente percebe, estão se esvaindo. O homem está a viver 60, 70 anos, alguns pela sua robustez vão chegar a 80, mas o que passa disso é enfado e cansaço. É o processo do presidente ali, enfado e cansaço. Um enfado que ele quer tanto, ele carrega, na verdade, o fardo de querer tanto poder. Agora o poder é aparecer como presidente da instituição Maranata.
Mostra, é o ego, e aquele, e a cúpula à sua volta mesmo, porque quando partir, cair, morrer, opa, tô mais perto aqui. É natural, o pastor Marcelo está descendo. Não, não estou, não. Na verdade, se fosse, era ganho. Mas não estou desejando mal, porque cabe ao homem sofrer. Então, se quer sofrer, sofra. Mas a responsabilidade dele diante de Deus de todo o mal que ele faz aos irmãos, aos servos, às perseguições, ele vai arcar com Deus. Não estou preocupado com isso, ele vai arcar com Deus. Mas voltando aqui para a mensagem, Neemias se encontrava num momento parecido com isso. Tudo ruim. O que eu posso fazer? Ah, mas eu tenho o meu cargo aqui, porque eu sou bem quisto aqui pelo rei, eu tenho uma posse, se eu ficar quietinho aqui, eu não estou sendo incomodado. Estão sendo perseguidos as pessoas lá, haviam governadores daquelas regiões que perseguiam o povo. Vamos encontrar no livro de Neemias isso. Alguns ali, até só um sacerdote, ele que, não, está tudo muito bem. Por que vai mudar o que está dando certo? Porque eu, como sou um sacerdote, eu faço o que eu quero, eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu tenho financeiramente, eu estou bem. Por que vai mudar tudo? Eu vou me alinhar, ou me aninhar, também pode dizer assim, com aqueles homens que são maus, está dando certo. É um momento onde que Neemias olhou assim, peraí, eu não quero isso para mim. Porque é a minha preocupação com o povo. Pastor, você vai continuar se aninhando, abandonando a igreja. Tem pastor com 2, 3 igrejas, ele só faz o que ele quer. Não ensina. Neemias, ele tinha uma posição. Neemias não era de uma família real, não era de uma descendência de príncipes. Ele é um homem que tinha certa autoridade junto ao rei. E ele pôde fazer diferente. E você como pastor, você como irmão, você como irmã, o que você pode fazer diferente? Você tem que lembrar disso. O que você pode fazer diferente? Não quero sair. Tá certo. Eu como pastor na Maranata poderia sair. A perseguição é tanta. Posso. E aí? É isso que Deus quer de mim? Aí as pessoas dizem assim, pastor, sai. Não, irmãos, eu não fujo de luta. Davi falou assim, eu não fujo de luta. Eu lutei contra o leão, porque tem uma mensagem em cima disso. Eu lutei contra o urso, venci o leão, venci o urso, em favor da ovelha, resgatei, e assim vai ser tu, seu Ronciso. Não fujo de luta. Há uns anos atrás, a perseguição era menor, eu achava que era grande. Um coordenador veio me procurar e eu falei para ele, ô meu irmão, não confunda respeito com medo. Por quê? O coordenador acha... Aí eu falei, não confunda respeito com medo. Uma coisa é eu respeitar a coordenação. Porque as pessoas tinham medo do coordenador. Eu falei, você não confunda respeito com medo. Eu sei o Deus que eu sirvo. E se eu morrer... É o que fala em Daniel, simplesmente morrerei. Mas estarei no leito do meu Senhor. Deus me chamou para pastor para cuidar de rebanho. Pastor, você foi chamado para cuidar de rebanho. Você pode ficar ali junto com o rei, ao lado do rei, ao lado do presidente, você com a sua comissãozinha ali, você falando, você preparando as coisas. Nós vamos ter um evento, vamos preparar um evento, sabe por quê? Para que todo mundo saiba lá no presbitério que o evento no Rio de Janeiro, o evento foi maravilhoso. É para isso que você é pastor? Para mostrar para o presbitério, para chegar no ouvido de Duti, que vocês fizeram uma bajulação tão grande que chegou ao ouvido dele? É para isso? Neemias sabia que não era para isso que ele foi chamado. Ele estava muito bem, poderia viver muito bem, mas ele não quis estar muito bem. Ele desejou em favor do povo viver uma vida pior do que vivia. Porque quando ele vai para Jerusalém, ele vive uma vida pior.
instauraram situações contra a vida dele. Mas ele foi avisado pelo Senhor. Ele diz assim, ó, bem, eu sabia que estavam querendo me chamar para tomar um cafezinho, porque queriam o meu mal. Vem, tu comer um bolinho conosco, vem tomar um cafezinho, vamos conversar aqui sozinhos nós, vamos resolver esse assunto aqui. Ele falou assim, não, eu sei que tudo isso era contra a minha vida. Atentavam ou intentavam contra a minha vida. E eu não fui. Irmãos, então, sair do palácio, sair da comodidade, é isso, é ser perseguido. Pastor, se você não está preocupado com ovelha, você não vai ser perseguido. Mas se você está preocupado com o povo, com os que vieram do cativeiro, com os que estão em Jerusalém, mas sofrendo, é muito trabalho, é um trabalho árduo. É um momento de você viajar de um local longínquo, carregando, responsável, preocupado com roubo, um trajeto. As viagens eram difíceis. Há uma preocupação. Era muito mais cômodo ficar servindo ao rei, mas o ministério não pode estar preocupado dessa maneira, em ficar servindo a Gideuti. O ministério não pode. A preocupação do ministério é com o rebanho. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Não queremos ser Jesus, mas somos imitadores de Jesus. O rebanho é a primeira coisa. É você madrugar, é você orar, é você trabalhar arduamente para que a ovelha esteja bem, não para que o pastor esteja bem. Eu reunia com a igreja dizendo, não quero que festejem o meu aniversário, eu não quero. O primeiro aniversário tem que ser festejado é da irmãzinha ali que está no canto que ninguém se lembra dela. Essa que precisa ser festejado o aniversário dela. O obreiro nem se lembra da situação que... não se lembra não, na maioria das vezes nem sabe o problema que ela passa. São muitos problemas e ela não tem liberdade de falar com o obreiro, que o obreiro vai dizer assim, irmã, você não vem, você não faz, você não vai, você não... Entendeu? Você tem que ser fiel. É o que o obreiro sabe fazer. O obreiro que sobe no púlpito por ser mal ensinado, ele diz, irmão, vem ao culto para você receber a sua bênção, como ir ao culto da bênção, como se Deus ele fizesse um paralelo. Como se Deus, ele diz assim, ó, você faz por mim que eu te dou. É uma troca. Há um coração contrito, um espírito quebrantado, Davi já dizia, Deus não rejeitará. E o obreiro não sabe ter um coração contrito, ele sabe subir no púlpito, falar um monte de palavras bonitas como político. Político é assim. Político se elege porque ele fala o que o povo quer ouvir. O obreiro, o diácono, ele fala o que o povo quer ouvir. E o povo diz, glória a Deus. Porque o povo não conhece o profundo. A palavra diz profundo e oculto que tu não sabes. O obreiro não leva, porque ele não leva um povo a buscar, porque ele não sabe, ele não foi ensinado, porque o pastor é um pastor ruim. O pastor está preocupado em subir no púlpito e pregar mentiras, como Jesus ontem pregou mentiras. O adversário é assim, o adversário fala da palavra, chegou para Jesus, falou rigorosamente a palavra, mas na boca dele aquilo era mentira. Jesus mesmo falava verdade e mentira. O que dá? Mentira. Jesus pega uma verdade bíblica e aplica mentira nela. E os pastores aprenderam bem isso. Cobram um povo, obrigam um povo a pagar para estar no seminário onde um povo não é ajudado. Tem pessoas passando fome no nosso meio. Pessoas com dificuldades, pessoas precisando ir ao médico, não tem dinheiro para ir ao médico, as pessoas não têm uma ajuda, às vezes até de uma pessoa ao seu lado, uma senhora para ir, não tem ninguém. E o pastor não está preocupado com isso, o obreiro não está preocupado com isso, ele não aprende isso. Ele quer subir no púlpito, tocar e falar Jesus te... Não é isso. Neemias, ele podia, olha, fala lá para o povo, que se precisar de alguma coisa eu estou aqui junto com o rei.
Ele falava, poderia falar isso com seu irmão diz, está tudo muito mal, olha, não, eu estou aqui junto ao rei, pede alguma coisinha. Eu tive a triste experiência de assumir uma igreja de um coordenador, um que teve uma reunião, fizemos de tudo para que um casal fosse para a reunião, uma reunião lá de casais, casados, não lembro, e ele não queria ir. E no dia estava lá. Aí no dia ele pediu, não, o seu nome não está escrito, a sua esposa não está escrita. Não dá para ir no dia, irmãos. Nós perguntamos, fizemos. Não, mas agora eu quero ir. Não, não dá. Aí tô lá, eu num evento lá, no Manaim. Quem aparece? O irmão com a esposa. Eu falei, ô irmão, você tá aqui, que legal. E aí? Ele falou para mim, eu liguei pro coordenador. Quem conhece coordenador não fica míngua. Eu falei, é verdade, que bom. Ele ligou para o coordenador liberou para ele. Eu não sei se era mais triste a postura dele de entender que ele tem que pedir a coordenador, ou do coordenador entender que tem que ser bajulado e ajudar aqueles que lhe bajulam. Eu não sabia o que era mais triste. Claro, foi, amém. Mas é um entendimento, não sabe a quem pedir. Neemias pediu a Deus. Minha irmã, se você tem dificuldade, peça a Deus. Pastor, eu não sei o que fazer. Ontem eu, como disse, fui ao culto. Irmão, culto é para ser prestado. Mas eu não vou. Irmão, você vai onde você quiser. Você quer ir para a Assembleia? Vai para a Assembleia. Falamos no vídeo passado, é isso que Deus quer para você. Você quer ir para Batista? Vai para Batista. Se Deus quer isso para você, eu vou estar na Maranata porque Deus quer isso para mim. Eu não fujo de luta. Não vou fugir de luta. Davi falou, matei o urso e vai ser circunciso, a luta vai morrer. Se eu tiver que morrer, Daniel fala isso, em Daniel se diz isso, então somente morreremos, mas eu não vou servir diferente daquilo que eu aprendi, e aprendi a servir a Deus. E pastor, você precisa aprender a servir a Deus. É isso que você precisa fazer. Você faz por título. Você faz de dentro da corte, porque você serve ao rei, você tem um título de copeiro do rei. Então continua. Não é digno de ser pastor, continua. Vai dar conta das ovelhas que você está deixando morrer. Você tem medo de ser perseguido? Se eu falar no rei, ele pode mandar me matar, porque eu vou... Como é que eu vou fazer isso? Eu estou preocupado com os direitinhos, estou preocupado em perder a coordenação, estou preocupado em perder o ministério. Ministério não é título. Ministério é ordenação, unção, ministério de Jesus Cristo. Aprendemos os ministérios. Pertence a Jesus Cristo, ninguém pode tirar um ministério. Deus deu, Paulo diz para Timóteo, Deus te deu. E para confirmar que Deus te deu, por revelação, houve imposição de mão do presbitério. Então você tem medo? Pode tirar o cargo, pode tirar o título, mas a unção é dada por Deus. E você tem unção e obrigação de agir como pastor, de ensinar sua ovelha que está sofrendo, que está doente, que está passando fome, literalmente passando fome, e você não sabe disso. Porque você não está preocupado, você não está ao lado do rebanho, você está vivendo distante, servindo ao rei, a cúpula ali. Quer estar ao lado, quer viajar para Vitória para estar ao lado de Judeuti. É isso que você quer. É isso que você almeja, isso é triste. Mas ensine ao povo a servir a Deus. Onde tiver 2 ou 3 ou mais ali, em meu nome eu estarei. Se eu for num lugar, meu irmão, eu digo assim, eu sou luz. Já falei para a ovelha, pastor, mas meu marido me trai, meu marido faz isso, meu marido faz aquilo, como é que eu vou recebê-la na minha casa? Eu falei, minha irmã, se você tem que separar, você separe, eu não vou mandar você separar, mas é seu marido? Você quer estar com ele? Você entende que ele é seu?
Quem está na igreja é você, quem tem que ter luz é você. Quando você abre a porta para recebê-lo, ele tem que encontrar luz. Agora ele encontra problema, ele encontra luta, ele encontra a sua cara emburrada. Mas como é que eu vou estar alegre se ele me traz, se ele faz isso? Irmã, então você tomou uma decisão. O que você não pode é receber as trevas com trevas. Você recebe as trevas com luz. Quando vinha Jesus, ele recebia com luz. Ah, você não faz pior? Não foi você que me bateu? Então, a gente precisa ensinar a ovelha a vencer. Mas o pastor não sabe isso. O pastor sabe bajular no trabalho dele, ele sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. Ele faz muito bem tecnicamente, mas a alma não serve a Deus. E como ele não sabe isso, ele não consegue ensinar isso. Começamos a ensinar, eu até brincava, já fez o bolo de chocolate com seu marido? Não, pastor, aí chegava dia, estava alegre, e aí? Não, pastor, eu fiz o bolo de chocolate. Não é o bolo, literalmente, de chocolate, era a recepção. Eu falei, seu marido, ele está com um amante lá, se você quer continuar com ele, a amante tem que sair, que o marido é seu. Mas ela vai sair se você acender a luz quando ele entra em casa. Ele entra em casa, você é a luz, você tem obrigação. E ela começou a agir, houve mudança. O marido dela parou de trair, começou a ir ao culto. Aí, pastor, como é que aconteceu? Eu não sei mais, que eu passei a igreja. Eu não sei se outro pastor que entrou ali tomou atitude para ajudar aquela irmã. Mas a vida dela mudou. Por quê? Ele olhava para ela, via a luz, ele queria estar do lado dela. Sua esposa quer estar do seu lado, seu filho quer estar do seu lado. As pessoas querem estar do seu lado. Você precisa ser luz, pastor. Você precisa ser luz, irmã. Ah, mas pastor, eu vou pregar aquilo lá. Meu irmão, você vai pregar o que Deus quer. E você vai ser luz naquele momento. Eu vou entrar na Maranata, se tiver trevas ali naquele templo, eu vou entrar e ali vai ter luz. Porque eu sou luz de Jesus. Vai raiar luz. As trevas vão embora. Não vai ficar trevas ali, não. Porque Deus me chamou para ser luz, ser o sal. E eu não sou insípido. O que sai da minha boca, o que sai do meu semblante, vem do alto. Porque Deus me deu quando eu recebi como meu verdadeiro e meu Salvador. Nada pode me tirar isso. Claro, com as lutas, às vezes, mas o vigor do Senhor, ele nos fortalece. Você precisa disso, pastor. Você não precisa usar técnica. A técnica é bom quando você tem prática, você tem teoria, juntos isso é muito bom. Agora você usa teorias, técnicas ensinadas, fazer isso. Aí você vai, o evangelho, a administração, assim, a recuperação disso, nós vamos fazer para as pessoas necessitadas ou para as pessoas deficientes. Não faz nada. É aquilo que se falava no início do século, é obra para inglês ver. E virou um ditado popular no nosso meio. Os ingleses vinham, as trabalhavam ali para ver o que estava se fazendo. No século passado, no milênio passado, era assim que se fazia. Era só para o inglês ver ali. É um ditado popular, mas muito propício no nosso meio. Eu participei de reuniões de pastores que era triste. Pastor que não está mais no nosso meio hoje, era um grande pregador na instituição, quase presidente, hoje montou a igreja para ele, o conheci. Um semblante lindo. Não, meu irmão, mas a alma não ardia. O pastor tem a obrigação de conhecer a alma. Isso é obrigação. É uma coisa que o ministério, ele precisa ter. Agora, o pastor sobe no púlpito, quer pregar bobagem, como ontem, pregando um monte de mentiras, pregando um monte de mentira, usando a verdade, que é a palavra, pregando mentira. Como o adversário fica com Jesus, pegou a verdade, que era a palavra diz isso é verdade, mas quando sai da boca dele era mentira. Mas não é isso. Isso não é verdade eterna. A verdade eterna é essa. Mas a letra era a mesma. O jeito de fazer era o mesmo. Só que não vinha do Espírito. Meu irmão, aprenda a fazer pelo Espírito.
Neemias, ele largou tudo, todos os benefícios que tinha em favor de um povo obreiro. Seu pastor não ensina, aprenda a fazer em favor de um povo. Nosso reino, o reino do nosso Deus não é daqui. Nós vamos morar no céu com o nosso Senhor. E vamos dar conta do que fazemos aqui. Pastor, você vai dar conta do que você faz aqui, obreiro, diácono. Você sobe no púlpito e vai dizer, irmão, glórias a Deus, Jesus é bom. Irmão, você vai dar conta disso. Você quer tocar? Você vai dar conta disso. Quer fazer semblante? Você vai dar conta disso. Você vai dar conta do que você está fazendo, porque você não vive. Neemias vivia o que ele fazia, ele servia bem ao rei. Ele disse, vou deixar de servir bem ao rei para servir bem ao povo, e serviu muito bem. Intentaram contra a vida dele, mas Deus o preservou, e se Deus não o preservasse, ele tão somente morreria, mas em favor do povo. Um serviço era para ser feito em favor do povo. Minha irmã, se você está à frente de reunião de hora, faça em favor do povo. É isso. Nós somos luz. Na Maranata, no nosso trabalho, na nossa casa, no meio do nosso vizinho. Uma vez eu disse para o meu vizinho, não confunda, ele veio se impor comigo, porque eu era crente, pastor. Eu olhei para ele e falei, não confunda crente com bobo. Ele olhou assim e saiu, deu as costas e foi para a casa dele. Crente, ele é servo de Deus vivo, mas não é bobo. Crente não é bobo. Nós tínhamos a mania de andar assim, todo semblante, bobão. Crente não é bobo. Crente estuda, crente procura conhecimento, crente ele precisa ser correto. E eu disse no vídeo passado, ser correto é obrigação do ser humano. Não está fazendo mais do que obrigação. Nós lutamos, porque nós somos os piores. Deus nos achou num charco de lama e perdição. O mundo não, mas eu fui achado num charco de lama e perdição. Deus me tomou, me deu banho, trocou minhas vestes, participo de uma festa do Cordeiro, participo de um banquete do Rei. Isso que eu compreendo, isso que eu entendo, é isso que você precisa saber, minha irmã. Vai ensinar para as outras. Mas deixa o judeu te pregar mentira. Deixa os outros da Assembleia, de outras igrejas, pregar as mentiras dele. Você pregue a verdade. A palavra é a mesma. Você pode usar ela como adversário, usou para Jesus, mentira, e pode usar o mesmo versículo para a verdade. Use a verdade, mas o seu coração precisa arder. Você precisa ser luz. Você entra num lugar, você é luz, você incomoda. Eu vou na igreja e incomodo as trevas, eu sei disso. Incomodo. As pessoas que querem viver uma religião são incomodadas, porque eu não quero viver religião, não vou viver uma religião, eu vou lutar pelo rebanho. Não gosto de estar aqui, mas é isso que Deus quer que eu faça. Se Deus quer que eu vá para a direita, eu vou para a direita, eu sou um servo. Vou fazer a vontade do meu Senhor, não em benefício próprio, em benefício do meu Senhor. Meu descanso vai ser no leito do meu Deus, que vai me receber e vai dizer, bom e fiel servo, no pouco foste fiel. E isso eu sei que vou ouvir do meu Senhor, não tenho dúvida disso. Não sou enganado por religião, nunca fui enganado. Há mais de 15 anos me porto, me coloco, me oponho a erros. E vou continuar me opondo, porque eu vivo uma obra de Deus, não uma religião, denominação Maranata. Eu vivo uma obra eterna, sem nome, onde os salvos estarão reunidos na eternidade. É essa obra que eu vivo. Nunca vivi Maranata. Fui para Maranata, fui chamado por Deus para Maranata, sabia que era para estar ali, nunca tinha ouvido falar de Maranata. Quando entrei, Deus falou, você vai ficar aqui. E eu vou sair quando Deus mandar eu sair. O dia que Deus mandar eu sair, eu vou sair. Não vou sair porque eu tô triste, estou perseguido. Agora, não. Era muito bem, eu podia estar muito bem na igreja, sem falar nada, quietinho, servindo ao rei ali.
ao bonzinho, ao velhinho bonzinho que sobe o presidente da Maranata, quietinho, ficar ali bajulando ele, estaria muito bem. Mas não fui chamado para isso. Eu fui chamado para fazer uma obra. E como pastor, eu tenho obrigação de falar mal do erro para que o erro se vá. Sou luz e as trevas têm que ir embora. Sou sal e vai ter tempero, sim. Vai ser preservado o alimento. O alimento é eterno e eu tenho a obrigação de preservá-lo. Você, pastor, você tem essa obrigação. Ensine seu obreiro. E você, minha irmã, se Deus te chamou para a obra, faça você a obra. E Paulo diz assim, faça a obra de um verdadeiro evangelista. Nós estamos aqui para fazer uma obra eterna, não uma obra Judeoti, que ser bajulado. Judeoti, estamos aqui, viemos aqui só para te ver. Que terrível isso. Triste, lamentável. É de chorar, como Neemias chorou. Fenda nas muralhas. Você fenda. Um homem terrível, usado pelo adversário, e as pessoas o bajulam. Vai sair do nosso meio, não tem participação no reino eterno. Salvação, não estou falando de salvação, salvação é ele com Deus. Mas participação do que ele faz, isso que ele faz, não tem parte, isso não é de Deus. E nós, que fomos chamados para servir, se precisávamos viajar, vamos viajar. A viagem era longa, difícil, perseguições, ladrões no meio do caminho. Quando chegou a situação ficou pior ainda. É assim, vamos fazer. Vamos fazer uma obra de um verdadeiro evangelista. E não é esse homem mau que vai nos atrapalhar de fazer isso, não. E que o Senhor lhe abençoe, meu irmão. A paz do Senhor Jesus.